Perfeito, então. Pessoal, retomamos a nossa leitura de Além do Princípio do Prazer. Vamos iniciar hoje o capítulo 7, né? Estamos nos aproximando às últimas 10 páginas deste texto que marca a virada de 20. Meu caro Augusto aqui está me auxiliando com os comentários e a aula que ele está ministrando para a gente. Em breve o Augusto vai ser o outro que vai estar ministrando algum curso aqui comigo, com certeza absoluta. Então vamos lá. Capítulo 7. Se for realmente uma característica tão geral dos impulsos que eles queiram restabelecer um estado anterior, não podemos nos admirar com o fato de tantos processos na vida psíquica acontecerem independentemente do princípio de prazer. Essa característica se comunicaria a cada impulso parcial e, em seu caso, se referiria ao retorno e à determinada estação do caminho de desenvolvimento. No entanto, todas essas coisas sobre as quais o princípio de prazer ainda não obteve poder, não precisariam, por isso, estar em oposição a ele. E ainda não está resolvida a tarefa de determinar a relação dos processos impulsionais de repetição com o domínio do princípio do prazer. Reconhecemos que uma das primeiras e mais importantes funções do aparelho psíquico é ligar. Ligar as moções de impulso que chegam, substituir o processo primário nelas dominante pelo processo secundário. Transformar sua energia de investimento livremente móvel em investimento predominantemente em repouso tônico. Durante essa transposição, não é possível levar em consideração o desenvolvimento de desprazer. Só que o princípio de prazer não é suspenso por isso. A transposição acontece antes a serviço do princípio de prazer. A ligação é um ato preparatório que introduz e assegura o domínio do princípio de prazer. Separemos. Sim, Thiago, por favor. Vou fazer uma pergunta aqui. Esse processo secundário, ele tem relação com benefício secundário ou não tem nada a ver? Eu entendo que não. O benefício secundário entra como sintoma. O processo secundário seria algo relacionado ao pré-consciente, né? O primário no inconsciente, o secundário ali. Eu entendo dessa forma. Convido o meu caro Augusto para me auxiliar nesse raciocínio. Pode falar, por favor. Termina, Michel, que eu acabei te interrompendo. Não é essa linha de raciocínio. Fica à vontade. Não, Thiago, eu concordo com o Michel nesse lugar, tá? Se a gente for lembrar o que significa processo primário e processo secundário, né? Quando Freud fala em processo primário, ele está se referindo ao modo de funcionamento do próprio inconsciente. É um funcionamento em que a energia psíquica ela vai circular livremente, ela busca sempre a descarga imediata, sem levar em consideração lógica, tempo, realidade, certo? O processo secundário ele vai caracterizar o funcionamento do eu e da consciência. Literalmente, nessa época, Freud está falando de pré-consciente. Nesse local, né, essa energia deixa de circular livremente e passa a ser ligada, organizada, estabilizada, né? Ela permite o pensamento e espera o julgamento, né, que é a adaptação ao mundo, ao princípio da realidade, tá? Então, não tem a ver com o benefício secundário. Benefício secundário, obrigado. Eu fico falando e acabo esquecendo aonde saiu isso. Então se a gente fosse tentar relacionar
com o benefício secundário. O benefício secundário estaria mais relacionado ao processo primário e não ao processo secundário, porque é o inconsciente, é isso? É um sintoma. Um sintoma a gente vai buscar literalmente alguma ligação do que o inconsciente está querendo dizer com esse sintoma. Pode ser, sim. Fica bem ligado a isso, ao processo primário. Vale nós pensarmos que quando nós falamos de inconsciente, se a gente buscar o André Green, como eu apresentei ontem na supervisão, ele fala que o somático vem antes do inconsciente, ele faz um aparelho inconsciente, pré-consciente, consciente, e o somático é antes do inconsciente. Ou se a gente buscar a carta do Freud para o Fliess, ele traz que antes do inconsciente há a percepção, né? Então, todo o processo, ele não é pensado, ele entra como pensado em formato de imagens corrompidas no inconsciente. Quando ele vai chegando, buscando uma ligação, ele busca uma ligação palavra no pré-consciente. E aí que a brincadeira começa, porque a ambiguidade que existe no inconsciente não existe no pré-consciente. E nesse processo secundário no pré-consciente, começam a haver os conflitos morais. Tá? Então indo para a consciência no intuito de, se eu coloco palavras, eu não vou repetir de forma compulsiva, por exemplo, né? Toda compulsão, o eu ele é extinguido da história e fica basicamente superego e id conflitando. Rita, por favor. Bom dia a todos. Aqui eu vejo assim, né, que o processo primário está no id, né, que ele não tem tempo, ele não tem lógica, ele é regido pelo princípio do prazer. Já o ego, ele segue o princípio da realidade, ele modera, ele espera. Então, é um processo secundário. Aí entra o secundarismo, né, que pode adiar, dar um tempo. E esse ponto que tu trouxestes é fundamental nós pensarmos, tá? Pensarmos sobre os princípios da realidade e do prazer. Né? Se o sujeito vive só na égide do princípio do prazer e não da realidade, né? Ocorreu recentemente um episódio de um sujeito que estava na academia e começa a se masturbar em público. Obviamente ele olhou a mulher, alguma fantasia, sei lá, algo passa o princípio do prazer, né? Ele busca se tocar, sentir um prazer, mas não havia princípio de realidade. Então tu nota o caos que foi. Ele, acho que, se eu não estou equivocado, ele até acabou preso. Né? E entra bem nessa lógica aí que a Rita também nos lembrou. Então a gente vai um pouquinho mais adiante aqui. Né? Processo de repetição com domínio do princípio do prazer. Reconhecemos que uma das primeiras e mais importantes funções do aparelho psíquico é ligar. Eu acho que eu já passei por isso, né, colegas? É aqui embaixo agora. Volta para cá. Domínio do princípio do prazer, aqui. Separemos função e tendência de maneira mais nítida do que fizemos até aqui. O princípio de prazer é, então, uma tendência a serviço de uma função encarregada de tornar o aparelho psíquico inteiramente livre de excitações. Na verdade, a gente tem que lembrar, né, Augusto, que todo aparelho psíquico, ele busca, nessa teoria econômica, chegar num padrão de mínima tensão, né? É isso que ele está buscando. Ou manter o nível de excitação nele constante, princípio da constância, ou no patamar o mais baixo possível. Ainda não podemos nos decidir de maneira segura por nenhuma dessas versões, mas notamos que a função assim definida
faria parte da aspiração mais geral de tudo o que é vivo de retornar à quietude do mundo inorgânico. Todos tomamos conhecimento de que o maior prazer atingível para nós, o do ato sexual, está ligado com a extinção momentânea de uma excitação extremamente elevada. No entanto, a ligação da moção de impulso seria uma função preliminar que prepararia a excitação para seu despacho definitivo do prazer de descarga. Aqui eu lembro vocês que em francês é bem peculiar a palavra orgasmo, né? Em francês a palavra orgasmo, traduzindo para o português, seria pequena morte, né? Augusto, queres comentar algo até aqui, meu caro? Pontuar algo do que nós vimos? Oi, Michel, acho que vale a pena a gente ir devagarinho mesmo, porque assim, o Freud ele ainda está tentando desenvolver a questão que ficou aberta logo no início aqui desse texto, né? E qual a relação entre a ligação, o princípio do prazer e a compulsão à repetição. E ele pede, né? Ele vai pedir aqui que a gente separe a função de tendência. Até esse texto, né, a gente costumava pensar o princípio do prazer quase como uma lei absoluta do funcionamento psíquico. Agora ele vai redefinir de uma maneira mais precisa, né? Ele fala que o princípio do prazer ele deixa de ser a função do aparelho e passa a ser uma tendência. E serve a função mais ampla, que é reduzir, estabilizar e eliminar as excitações. Né? Então a gente vai ver que eu vou parar por aqui para deixar a gente continuar lendo, porque ele vai começar a ligar tudo isso de uma forma bem interessante. Tá? A linguagem que ele usa, né, modifica bastante a teoria. O objetivo último do aparelho, né, aí eu vou me repetir, né, não vai ser prioritariamente buscar prazer. O prazer passa a ser um meio pelo qual o aparelho consegue realizar sua tarefa econômica de diminuir a tensão. Né? E aí ele vai... Eu acho que é nesse lugar aqui que ele vai falar do Nirvana, alguma coisa do gênero. A gente já vai chegar aqui. Aí a gente vai falar direitinho. Perfeito. Tenho quase certeza. Então, Tiago, por favor. Michel, você pode subir um pouquinho o texto ali, rapidinho? Posso sim. Então, a parte aqui... nível mais baixo possível. Ou manter o nível de excitação nele constante ou no patamar mais baixo possível. Isso aqui eu lembrei muito do TikTok. Não sei se vocês criam essa relação e se essa relação está certa. Mas o TikTok, né, como outras redes sociais também, Instagram e tal, não tem... existe uma constância de geração de dopamina, geração de prazer, mas essa geração ela é ínfima, ela é muito pequena, ela é muito baixa, mais baixo possível, assim como está aqui. E isso mantém a pessoa repetindo essa ação de passar o dedo e consumir conteúdo. Não sei se a gente pode pensar nisso. Na verdade, é legal isso que tu trouxe, Thiago. Tu fez eu lembrar... Eu estou estudando bastante André Green, e o André Green, ele trabalha muito sobre a lógica do negativo, e eu não vou ter aqui, mas um exemplo que eu queria dar para vocês. Vocês sabem uma moedinha, quando vocês dão aquele peteleco nela e ela fica girando, girando? Imagina
uma lógica, quem faz programação de computador vai saber, 0 e 1. 0 e 1 é princípio, é pulsão de vida e pulsão de morte. Imagina, se eu ficar só no 0, a moeda está parada. Se eu ficar só no 1, a moeda está parada. Então, o aparelho psíquico na leitura do André Green, ele imagina que é esse peteleco que a gente dá e que fica nessa alternância 0 e 1 para ficar rodando e ficar vivo. Né? Imagina a luz do carro. Liga, desliga. A lógica de uma rede social não foge muito disso do que o Thiago nos apresentou. Né? Eu vejo, sinto prazer, acabou o prazer, eu preciso de novo. E assim eu vou alternando. Né? O detalhe é que, dependendo, se eu não consigo barrar isso, eu caio no que o Lacan chama de gozo, porque não tem fim. Então entra numa pulsão de morte, eu vou até me destruir. Né? Por isso que é importante a gente ter os nossos processos de castração, exatamente para não entrar nesse lugar. Imagina que a lógica da rede social é uma lógica muito parecida com a lógica do tabagismo. Eu conversava com outro psicanalista, colega de profissão, que me falava exatamente isso. Todo último cigarro, ele visa, o cigarro que eu consumo agora, visa corrigir a ansiedade da abstinência que o último me causou. Né? Aquela sensação do TikTok de prazer que eu tive, a sensação que acabou o prazer, eu quero buscar de novo no próprio Reels, Stories e assim sucessivamente. Eu compactuo com a tua leitura, Thiago. Acho que para mim faz muito sentido essa lógica de rede social. Para mim é essa daí. É um cigarro. Separemos função, então. Não, tá lá embaixo. Opa, lá embaixo, eu voltei. Agora que eu lembrei. Obrigado por lembrar, Thiago. É aqui, né, Thiago? Nesse mesmo contexto, levanta-se a questão de saber se as sensações de prazer e desprazer podem ser geradas da mesma maneira, tanto pelos processos excitatórios ligados, quanto pelos não ligados. Pois parece totalmente indubitável que os não ligados, os processos primários resultam em sensações muito mais intensas em ambas as direções do que os ligados. Os do processo secundário. Os processos primários também são os mais antigos temporalmente, né? Só aquelas memórias introjetadas. Né? Não há outros no início da vida psíquica, e podemos concluir que se o princípio de prazer já não estivesse em atividade neles, de forma alguma poderia se estabelecer no caso dos processos posteriores. Chegamos assim ao resultado, no fundo, nada simples, de que a aspiração pelo prazer se manifesta de maneira muito mais intensa no início da vida psíquica do que mais tarde, mas não de maneira tão irrestrita. Ela precisa tolerar rupturas frequentes em períodos mais maduros. O domínio do princípio do prazer é muito mais assegurado, mas ele escapou tão pouco da domesticação quanto os outros impulsos em geral. Em todo caso, aquilo que permite o surgimento das sensações de prazer e desprazer, por ocasião do processo excitatório, precisa estar presente tanto no processo secundário quanto no primário. Deixa eu ver o que o Thiago colocou aqui para nós. Vamos ver. A repetição
em busca da sensação do primeiro trago. É, exatamente isso, né? Eu tento buscar aquele primeiro, eu não recuso sentir esse primeiro prazer. Eu recuso não sentir o primeiro prazer. Sempre vou ficar buscando ele. Este seria o ponto para se começar estudos adicionais. Nossa consciência nos proporciona, a partir de dentro, não apenas as sensações de prazer e desprazer, mas também uma tensão peculiar que, por sua vez, pode ser prazerosa e desprazerosa. Podemos pensar aqui, colegas, imaginem se nós não tivéssemos finitude, né? Será que estaríamos hoje estudando? Ou nós procrastinaríamos para daqui a 500 anos, 300 anos? E daqui a 300 anos, será que ler esse texto teria alguma validade? Né? Nota que essas finitudes, elas nos norteiam, né? Augusto, queres pontuar alguma coisa até aqui, meu caro? Ai, Michel, eu vou voltar só num lugar que às vezes passa despercebido numa primeira leitura e que o Freud fala, né? Separemos a função e tendência de maneira mais nítida do que fizemos até aqui. Inicialmente parece uma mudança de vocabulário. Só, ele está mudando o vocabulário. Mas ele está refinando a teoria aqui, tá? Até esse instante, até esse momento, a gente poderia pensar que o princípio do prazer fosse a própria finalidade do aparelho psíquico. Uhum. E aí o Freud ele começa a propor algo diferente. Ele deixa é ótimo, né? Não é o Freud que deixa nada, coitado. O Freud estimula. O princípio do prazer deixa de ser a função principal do aparelho e passa a ser uma tendência colocada a serviço de uma função mais ampla. Acho que eu acabei de falar isso, é que eu estou repetindo porque eu gosto de parar nesse lugar, né? Isso muda a nossa maneira de entender o prazer. O prazer já não é o objetivo em si mesmo, né? Não é o objetivo em si. Ele passa a ser um efeito da redução da tensão. Se eu for tentar colocar em outras palavras, o aparelho ele não procura prazer simplesmente porque o prazer é bom. Ele procura prazer porque por meio dele ele consegue resolver um problema econômico. Isso é, diminuir a quantidade de excitação que o atravessa. Né? E aí ele fala do orgasmo. Acho que a gente consegue ajudar a compreender a questão do orgasmo aqui. Porque o Freud ele observa que a experiência de maior prazer conhecida pelo ser humano coincide justamente com a descarga de uma enorme quantidade de excitação acumulada. Né? O prazer máximo não decorre do aumento da tensão, mas da sua resolução. Sabe? É quando se resolve essa situação. E é por isso que no capítulo anterior, lá atrás, o Freud aproxima o princípio do prazer do chamado princípio do nirvana. Ambos apontam para uma tendência de diminuição da tensão interna. É meio que uma pergunta e uma afirmação que eu estou fazendo aqui, mas é nesse lugar. E aí ele volta ao conceito, né, que é essencial para quem está iniciando a psicanálise, que é a diferença entre o processo primário e o secundário, que a gente já discutiu aqui. Perfeito. Tiago, por favor. Tá, então, se a gente pensar, então, num exemplo que eu não lembro se eu já dei aqui, que a gente precisa da tensão para manter a corda esticada, né? A tensão é gerada
pela oscilação, ou seja, por puxar uma ponta da corda e puxar a outra ponta da corda, que são os extremos, né? Pulso de vida e pulso de morte. Por outro lado, se a gente puxa demais, se a gente tensiona demais, a gente pode chegar a um colapso. Então, para que isso não ocorra, é que acontece o gozo, seria isso. Ao gozo. Sim, de alguma forma. E aí a gente pode falar em gozo no sentido de apropriação. Também, não só no sentido do orgasmo total, entendeu? Mas no gozo. No gozo de se apropriar. Perfeito. Deixa eu ver o que o gozo é para liberar a tensão. E aí chega, né, nesse lugar que nós falávamos de mínima tensão, né, Augusto? Era isso que falávamos aqui, era isso que me parece que o Freud, nesse momento, tenta nos apresentar, né? Então, vamos mais um pouquinho aqui. Bem, mas devemos diferenciar por meio dessas sensações os processos energéticos ligados e não ligados? Ou caberá relacionar a sensação de tensão com a grandeza absoluta, eventualmente com o nível de investimento, enquanto a série prazer e desprazer indica a modificação da grandeza de investimento na unidade de tempo? Também chamará a nossa atenção que os impulsos de vida tenham muito mais a ver com nossa percepção interna, visto que surgem como perturbadores da paz, constantemente trazendo consigo tensões cujo despacho é sentido como prazer, enquanto os impulsos de morte parecem fazer seu trabalho sem chamar a atenção. Um princípio de prazer parece estar verdadeiramente a serviço dos impulsos de morte. No entanto, ele também vigia os impulsos de fora avaliados pelos tipos de impulsos como perigos, mas de maneira muito especial as intensificações de estímulo provadas de dentro que almejam uma dificultação da tarefa de viver, ligam-se a isso inúmeras questões, cuja resposta não é possível agora. É preciso ser paciente e aguardar por mais meios e ocasiões de pesquisa. Também estar preparado para abandonar um caminho seguido por certo tempo, quando não parece conduzir a nada de bom. Apenas aqueles crentes que exigem da ciência um substituto para o catecismo abandonado levarão o pesquisador a mal por desenvolver ou mesmo reformular suas opiniões. De resto, um poeta, Ricker, em Makamis de Hariri, poderá nos consolar pelos lentos progressos de nosso conhecimento científico. O que não podemos alcançar voando, temos de fazer mancando. A Escritura diz que mancar não é pecado. E ali fala do nome do poema desse autor, que se chama Os Dois Florins. E assim a gente termina esse capítulo 7,
Agora resta a nós conversarmos sobre ele, Augusto. Vamos que vamos. E finalizamos, né, Augusto? É isso. Finalizamos. Acho que Finalizado. finalizamos. Dá aquela sensação ambígua, né? Bom ter... Pessoal, eis aqui uma prova viva do que estávamos falando de pulsão de vida e de morte, né? Aquele gozo de quando acaba e aquela sensação que a gente quer continuar, né, Augusto? Na prática. Eu acho que isso é uma coisa assim que eu falo que eu apanho muito no estudo, né? E aí, quando eu falo de apanho, não é de apanhar, é de pegar. Quando a gente vai estudando, conforme a gente vai lendo, eu não sei dos colegas, mas é essa sensação que o Michel descreve, né? Que é o prazer de encerrar e a dor de encerrar. Né? E eu falo, meu, preciso ler mais, preciso buscar mais, preciso saber mais, eu quero ler mais um pouco, e você vai buscando, né? E aí você entra nesse looping entre um cigarro e outro, como o Michel colocou ali, porque é isso, tá, gente? Eu sou tabagista e eu falo claramente. Quando um cigarro termina, você já fala, putz, daqui a pouco eu vou querer outro. Tá? Se eu tivesse que colocar alguma informação aqui, eu acho que esse trecho encerra muito bem a discussão iniciada lá no início do capítulo, tá? Não no início do texto geral. O Freud ele continua fazendo algo que é bem característico da maneira dele, da forma dele de pensar, né? Que é justamente quando parece que você está chegando a uma resposta, se falar agora está terminando, ele vai trazer uma resposta. O Freud não, ele abre novas perguntas. Em vez de oferecer as conclusões definitivas, ele mostra onde o conhecimento ainda vai encontrar os seus limites. Ele começa observando que a nossa consciência não fornece apenas experiências de prazer e desprazer. Existe também uma terceira experiência, que é muitas vezes esquecida, né? Que é a sensação de tensão. E essa observação é muito interessante, porque desloca a nossa atenção do prazer propriamente dito para a dinâmica da excitação psíquica, vamos colocar assim. Então, o Freud ele vinha relacionando o prazer e desprazer com aumento e diminuição das quantidades de excitação. Vamos lá, vamos relacionar dessa forma. Mas aqui ele pergunta algo mais sofisticado. Será que prazer e desprazer dependem apenas da quantidade de energia que está presente no aparelho? Ou dependeriam também da velocidade com que essa quantidade aumenta ou diminui? Em outras palavras, né, talvez não seja apenas importante quanto investimento existe, mas como ele se modifica ao longo do tempo. Pode parecer muito técnico o que eu estou falando agora, mas se a gente tentar traduzir para uma linguagem mais simples. Imaginem dois sujeitos que experimentam exatamente a mesma quantidade de tensão. Um chega a esse estado lentamente, ao longo de várias horas. O outro é tomado de maneira súbita. Embora a gente pode pensar que a quantidade final seja semelhante, a experiência subjetiva, e esse é importante na clínica, pode ser completamente diferente. O Freud começa a suspeitar que o aparelho psíquico talvez responda não apenas ao volume da excitação, mas ao ritmo em que ela vai se transformando, ao ritmo da transformação dessa excitação. E isso, obviamente, revela, de novo, a preocupação econômica que atravessa todo o livro. O Freud está tentando compreender não apenas o conteúdo das experiências psíquicas, mas a maneira como a energia circula, aumenta, diminui, se liga, se descarrega. Né? E aí ele faz uma observação que é muito provocativa.
Ele diz que os impulsos de vida são justamente aqueles que percebemos com maior facilidade. Eles nos perturbam, criam tensão, eles exigem satisfação, eles fazem sentir-se constantemente, mas os impulsos de morte parecem realizar o trabalho deles como se fosse em silêncio. Eles não chamam a nossa atenção diretamente, né? Vamos colocar assim. E eu acho essa diferença muito interessante, porque a gente talvez possa dizer que Eros faz barulho, né? A gente pode dizer, não, Eros faz barulho, cara. A gente deseja, a gente sente, a gente sofre, a gente ama, a gente sente falta, né? A pulsão de morte, ao contrário, ela não costuma aparecer como uma experiência consciente direta. Ela se deixa perceber principalmente pelos seus efeitos. E aí a gente vai na tendência ao retorno, na destrutividade, na repetição, ou seja, nas formas pelas quais a vida parece caminhar de forma silenciosa em direção ao seu próprio fim, ao seu próprio término. E é nesse contexto que o Freud escreve uma frase que pode até parecer paradoxal, né? O princípio do prazer parece estar a serviço dos impulsos de morte. É muito paradoxal você pensar isso. Essa afirmação, ela pode causar até um, sei lá, cara, quando eu li a primeira vez, para mim, me causou estranhamento, tá? Porque ela decorre de todo um percurso que ele vai construindo e constrói até aqui. Se o princípio do prazer tende continuamente a reduzir tensão, a redução da tensão, e se a redução absoluta da tensão, vamos lá, corresponde ao retorno ao estado inorgânico, o princípio do prazer ele acaba colaborando, em última instância, lá, né, em última instância, com a tendência descrita pela pulsão de morte. E aí ele, sendo Freud, né, ele impede uma interpretação simplista. O princípio do prazer também protege o organismo. Ele continua, e a gente volta para toda aquela explicação biológica, né? Ele continua funcionando como um sistema de defesa contra os excessos de excitação provenientes tanto do mundo externo quanto do interior do próprio aparelho. Ou seja, ele vai servir de forma simultânea, ele vai trabalhar simultaneamente a conservação da vida e a tendência geral à redução de tensão. Essa ambiguidade, ela mostra justamente a complexidade da economia psíquica que Freud está tentando descrever. E eu acho muito legal, cara, que depois de formular uma ideia tão ousada, o Freud termine novamente de um jeito que traz até uma humildade intelectual, tá? Ele reconhece que existem inúmeras perguntas ainda sem respostas. Ele afirma que considera uma... eu considero uma lição de método, tá? Ele fala, se a gente for parar para olhar, ele fala, o pesquisador precisa estar disposto a abandonar um caminho quando ele deixa de produzir bons resultados. E a teoria nunca pode se tornar um compromisso maior que os próprios fatos. Então, nesse lugar, ele encerra de forma quase poética. O Freud ele vai citar, eu não sei falar, Ruckert, né? Uhum. Para lembrar que o conhecimento científico avança lentamente, né? Quando ele termina falando que não podemos alcançar voando, temos de fazer mancando, eu acho que essa imagem resume muito bem o espírito desse texto. Porque o Freud nunca pretendeu chegar imediatamente a uma resposta definitiva. Ao contrário, tá, gente? Ele aceita o pensamento científico, progride aos poucos, ele vai com aproximações sucessivas, corrigindo-se continuamente. Se a gente for pegar a maior lição desse livro, é que a psicanálise não cresce porque ela encontra rapidamente as respostas. Ela cresce, e o Freud acredita piamente que ela vai continuar crescendo,
porque permanece capaz de formular novas perguntas, sempre que a experiência clínica mostra que as respostas antigas já não bastam. Eu acho isso muito legal da parte dele. Porque ele termina, inclusive, incentivando a gente a falar, tá, continua aí. Esse ponto, né, Augusto? Eu lembro que quando eu fazia um curso do Bion, e o professor naquela aula nos dizia: Freud e Bion são dois autores generosos. Eles deixam uma teoria sempre em aberto, né? Permitem que nós possamos continuar progredindo com a teoria, né? Acho que essa é uma parte legal que tu disseste. E ele termina totalmente poético, né? Ele termina com um poema ali do Rickard, né? E acho que isso ilustra bem o que o Lacan depois fez o retorno, dizendo que psicanálise é laica, leiga e multidisciplinar, sendo multidisciplinar filosofia, poesia, literatura, biologia, entre outros, né? Sim. Né? Meu caro, tens considerações? Eu vou passar para o Thiago, depois a gente volta para as considerações finais. Augusto, você pode explicar a questão do inorgânico, por gentileza? O inorgânico aqui nesse texto, basicamente, Tiago, é literalmente voltar ao estado inicial, é voltar literalmente que o nosso, é quando o Freud fala lá atrás dessa retomada, né, que existe dentro da própria vida, de voltar ao estado anterior, que é voltar ao estado da morte mesmo, ao inorgânico, a deixar de existir. Tá? Então, é como se o aparelho psíquico, como se a vida trabalhasse literalmente para que você voltasse para aquele lugar. Tem alguns colegas que eu já ouvi falar que eu acho muito legal, e tem textos nesse sentido, que é isso, né? A gente quer voltar para aquela sensação de paz. Só que essa sensação ela não existe, ela vai existir no inorgânico, ela vai existir naquela posição de morte mesmo. Então, o inorgânico, aqui, quando Freud fala, pelo menos é o meu entendimento, é literalmente voltar para a morte. É voltar para deixar de existir. Tá. Isso daí me lembra muito o self junguiano, que é mais um self essencial. E pensando em tudo isso que você trouxe, Augusto, me veio imediatamente a imagem da depressão, a qual a pessoa ela tende a aliviar as tensões, só que nesse alívio vem o pulso de morte, né, o estado de morte. Só que esse estado de morte que a pessoa busca, ela não sabe, mas é um estado subjetivo, não é físico, é uma morte subjetiva. E que, de fato, faz a pessoa voltar para essa essência, tirando todas os escombros, as coisas que foram construídas nela, que ela se permitiu também ao longo da vida, e todas aquela bagagem que ela foi acumulando ao longo da vida para existir como um ser essencial em um momento, entendendo a si mesma, buscando e entendendo a si mesma, se reconhecendo não mais como uma pessoa que teve uma família disfuncional, uma pessoa que passou por abuso e etc., para poder continuar vivendo. Pensativo estou. Mas vale frisar, né, quando tu disseste esse raciocínio voltar ao inorgânico, que é o não existir, né, a gente também pode lembrar do Otto Rank, que o Otto Rank diz que tudo que a gente busca é voltar ao ventre materno, né, e aí a gente casa também com o mal-estar na civilização, quando Freud inicia falando com Romain Rolland sobre o sentimento oceânico de pertencimento ao todo, ao uno,
e é um sentimento, se a gente parar para pensar, bem primário, né? É o voltar, como o Thiago falou ali, o self também me parece que não foge muito disso, mas eu caso mais com a ideia desse sentimento de fusionamento da majestade e o bebê, né? Eu tenho essa sensação. Mas, enfim, considerações finais, meu caro Augusto, tu que conduziu aqui a nossa aula e as explicações. Eu vou tentar. Não, só traz as tuas percepções, né? O que tu acha? Né? Como é que foi para ti ler esse texto aí para fazer Para uma mim, troca? para mim, esse texto foi, pelo menos a impressão que eu fiquei, né, é que o objetivo principal desse texto era refinar, e foi para mim um refinamento da compreensão do princípio do prazer, né? No início da obra, lá no início da obra do Freud, a gente poderia imaginar que o aparelho psíquico existe, né? Vamos reforçar essa frase, existe simplesmente para buscar o prazer, para evitar o desprazer. E a gente percebe que a formulação é muito mais sofisticada. O princípio do prazer não é a finalidade última do aparelho, né? Ele é uma tendência colocada a serviço de uma função mais ampla. O Freud ele convida a abandonar a compreensão psicológica do prazer para adotar uma compreensão econômica, que é literalmente a linguagem do Freud, basicamente em toda a sua obra, né? O aparelho psíquico ele vai se preocupar antes de tudo com a circulação, com a descarga das excitações, com a ligação das informações, né? O prazer ele aparece como um efeito desse trabalho e não simplesmente como um objetivo imediato. E essa mudança de perspectiva ajuda a compreender por que fenômenos como a compulsão à repetição e mesmo certos sofrimentos persistentes, eles podem coexistir com o princípio do prazer sem necessariamente contradizê-lo. Eu acho que se eu for tentar reduzir, né, seria muito legal pensar sempre dessa forma. Perfeito, perfeito. Colegas, chegamos ao fim do Além do Princípio do Prazer. Augusto, obrigado aí. Eu estou me sentindo até meio órfão deste texto nas quartas-feiras, né? Vamos pensar aí, vamos dar uma semaninha de folga e vamos pensar para onde que a gente vai. E convido, talvez pensar, né? Talvez a gente pensar junto, Augusto, um percurso para nós construirmos aí, né? Na linha epistemológica Freud, Lacan e Klein, talvez, e pensar alguma coisa juntos aí e continuar os nossos textos, né? E sexta-feira voltamos com Assim Falou Zaratustra. Hoje à noite tem o curso sobre compulsões, convido os colegas. Amanhã à noite tem um lançamento do livro meu e do Felipe, também sobre perguntas. E assim a gente vai construindo juntos esse percurso, tá? Obrigado então os colegas. Augusto, especialmente brigadão aí por ter me auxiliado. Thiago, obrigado pelas pontuações. E quem sabe, Thiago, a gente pensa aí em trazer o Jung, né? Não o Jung pelo Jung, porque isso seria um descalabro à memória do Freud, mas pelo Zélico Lopari, que tem uma obra muito interessante que é Winnicott e Jung, né? Talvez a gente pode pensar nessa obra e fazer alguma coisa juntos, tá bom? Fechou a gravação.